Vamos meditar na palavra de Deus, vamos ouvir aquilo que Deus tem reservado para os nossos corações, para a edificação das nossas vidas nessa tarde. Vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem guardado para cada um de nós, cada um de vocês que estão nesse momento conectados. Amém? Irmãos, todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor, uma revelação nasce. O Espírito Santo de Deus nos ensina. O Espírito Santo de Deus traz a revelação à palavra e é por isso que é necessário lermos a Bíblia em santidade. Se eu quero ler a palavra do Senhor, preciso colocar minha vida em santidade. A santidade é a base, irmãos. A santidade é a base para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos em santidade, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, quando nós buscamos conhecer a Deus através da leitura da palavra, o Espírito Santo faz que esta palavra torne-se viva adentre os nossos corações e a nossa vida será cheia da revelação do Senhor. E assim nós teremos condições de agir, condições de andar por caminhos certos, caminhos seguros, caminhos que hão de nos levar até a presença de Deus. A leitura da palavra, ela é indispensável. Queres conhecer o Senhor? Leia a Bíblia. Queres ouvir o Senhor? Santifique a tua vida, santifique a tua existência. Procure cultivar uma vida que esteja em plena sintonia com aquilo que Deus quer. É dessa forma, irmãos, que teremos acesso ao trono de Deus. É dessa forma que teremos acesso à presença do Senhor. E quando nós acessamos a presença do Senhor, certamente, irmãos, nós não vamos ficar vazios, porque o Eterno virá sobre nossas vidas, nos envolverá com a sua graça, nos envolverá com o seu poder, manifestará o seu poder sobre nossa existência, o poder que nós precisamos para, acima de tudo, propagarmos a santa e bendita mensagem de salvação. O nosso maior objetivo de vida, com certeza, é satisfazer a Deus. O nosso maior objetivo de vida, o meu maior objetivo de vida, o teu maior objetivo de vida, satisfazer a vontade do Senhor. E aquilo que Deus quer que nós façamos, irmãos, primeiro, que vivamos em comunhão com Ele e que desta comunhão nós possamos ouvir a voz do Espírito, atendermos o seu chamado e ministrarmos a palavra, propagarmos a palavra de Deus pelos 4 cantos desse planeta. E muitas vezes os 4 cantos do planeta é dentro da tua cidade. Entende, irmãos? É onde quer que você esteja, aí sim é o campo preparado, é o campo fértil para que o reino do Senhor seja plantado, seja semeado. E se faz isso testemunhando de Cristo, se faz isto, irmãos, falando do amor do Senhor, pregando a mensagem verdadeira, desassociada de rituais, de costumes, de práticas diversas, mas uma palavra clara, uma palavra consistente, que tenha como base, como fundamento, unicamente a Bíblia, nossa regra de fé e prática. Mateus capítulo 11, versículo 12, nos diz a palavra: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforços, e os que se esforçam se apoderam dele. Há alguns enfoques para esse texto, alguns entendimentos para esse texto, mas nós vamos olhar pelo aspecto de vivermos a vontade do Senhor, para nos achegarmos à presença de Deus. Vamos olhar por este aspecto, esta palavra. Amém? E nós vemos aqui, irmãos, que é com esforço. A palavra nos diz: o reino de Deus é tomado por esforço. Irmãos, nós não somos cidadãos deste reino no qual nós estamos.
Nós somos cidadãos do reino dos céus, nós somos cidadãos do reino de Deus, nós somos comprados pelo Senhor para que nós fôssemos novas criaturas, selecionadas pelo Eterno para habitarmos um reino de luz. O reino de Deus se manifesta de uma forma muito diferente daquilo que nós temos costumeiramente visto na política, visto nos países. O reino de Deus se manifesta pela fé, o reino de Deus se manifesta pela graça do Senhor. O reino de Deus implica numa mudança profunda, completa de vida. Para que eu faça parte do reino dos céus, para que eu faça parte do reino de Deus, eu tenho que entrar, irmãos, entrar pela porta principal, e a porta principal é Cristo Jesus. Se alguém não entrar pela porta principal, que é Jesus, impossível ser membro do reino de Deus, impossível fazer parte do reino dos céus, impossível fazer parte do reino celestial, tornar-se um cidadão do reino celestial. Mas há um detalhe: para que seja possível passar pela porta, para que alguém passe pela porta que é Cristo Jesus, é preciso que seja uma mesma essência com Cristo, uma mesma visão, uma mesma realidade. Você precisa conhecer aquilo que Deus quer, você precisa conhecer quais são as normas, quais são as leis, quais são os requisitos exigidos por Deus para cada cidadão tornar-se membro do reino de Deus. É conhecendo esses requisitos que teremos condições de sermos participantes. Mas aqueles que participam do reino dos céus, aqueles que são chamados pelo Senhor, aqueles que são comprados, que passam pela porta, essas pessoas tornam-se altamente patriotas. Altamente patriotas. Os brasileiros, por exemplo, eles são altamente patriotas por ocasião da Copa do Mundo. Por ocasião da Copa do Mundo, todo mundo torna-se altamente patriota. São bandeiras sobre as casas, camisas referente à seleção, mas aqueles que fazem parte do reino dos céus, aqueles que fazem parte, que passaram verdadeiramente por Cristo Jesus, que hoje estão dentro do reino de Deus, esses são patriotas por natureza, irmãos. Esses andam com a bandeira hasteada sobre as suas casas, vestem camisas com as cores do reino, vivem segundo os princípios do reino, têm prazer em falar desse reino, são pessoas que lutam por este reino, são pessoas que dão as suas vidas por esse reino, são pessoas que não se cansam de zelar por aquilo que faz parte desse reino. São pessoas enviadas, pessoas que saem pelo campo, pessoas que saem pelas nações, pessoas que andam por aí a propagar as verdades, os benefícios de fazermos partes do reino de Deus. O nosso coração é tomado de uma forma intensa, de uma forma maravilhosa, a ponto de a nossa boca não se calar, e estaremos sempre falando do reino dos céus, porque o nosso coração arde. É um patriotismo, é um civismo verdadeiro, queima dentro da gente. Como calar-se se vivemos no melhor dos reinos? E aqueles que estão dentro desse reino têm também uma missão. Todos são comissionados, todos, do menor ao maior, são comissionados por Deus. Esses que fazem parte do reino de Deus receberam do Senhor, o Rei Todo-Poderoso, receberam diretamente do Rei uma comissão, e a comissão é que estes sejam disseminadores das verdades, propagadores das verdades desse reino. Que sejam esses que andam por aí a falar do benefício em morar no reino de Deus. Mas há algo interessante, amados. Não é assim tão fácil fazermos parte do reino de Deus. Não é assim tão fácil. Claro, o Senhor nos proporciona os meios. O texto bíblico nos aponta para essa realidade. Nos mostra Jesus Cristo, nos dando condições de nos tornar participantes desse reino. Mas custa-nos algo para que você torne-se
membro do reino, um cidadão do reino de Deus, você tem que se esforçar. É por esforço, meu irmão. O reino dos céus é tomado por esforço. Você precisa esforçar-se, fazer por onde, para que você seja inserido dentro do reino dos céus. E esse esforço, ele tem como base a fé, o conhecimento que nós temos da palavra. O nosso manual de regra e fé, nos dá sustentação para que nós possamos, em cima disso aí, irmãos, construir com certeza, um alicerce sobre o qual nós vamos andar, nós vamos prosseguir. E este alicerce é forte o suficiente para que, com esforço, nós venhamos alcançar esta vitória. Alcançar essa vitória, você precisa se esforçar, meu querido. Nós sabemos que o reino dos céus, entre aspas, é grátis. Não paga-se para entrar no reino dos céus. Financeiramente não paga-se. Mas o Senhor exige de cada um de nós um esforço, irmãos. Nós precisamos ir até as últimas consequências para continuarmos, porque as lutas virão, as dificuldades virão, o mundo há de levantar-se, os problemas surgirão cada dia mais. É uma luta, é uma batalha, irmãos. É uma guerra que vamos travar. É preciso muito esforço, suar a camisa. E esse esforço, claro, leva-nos a cada dia mais a uma busca da presença do Senhor, a uma proximidade a Deus, a estarmos querendo mais do Senhor. Mas é preciso entender que, naturalmente, a família talvez se levante contra você, a sociedade, enfim. Há um levante, irmãos, há um levante contra a tua vida, há uma série de situações que hão de surgir na tua caminhada para fazer você desistir do reino dos céus, para fazer você desistir do reino de Deus. Mas quando você está verdadeiramente firmado na fé, porque a fé é a base, firmado na fé, você passa por sobre essas dificuldades. Levantar-se-á a tua família, levantar-se-á o teu esposo, teus filhos, alguém próximo a você há de levantar-se para falar contra você, para te perseguir, para difamar o teu nome. Mas é normal, o Senhor já nos diz que seria desta forma. Nós seríamos perseguidos, seríamos afligidos. Portanto, entenda que esse esforço se torna uma realidade para que você possa vencer todas as tribulações, vencer todas as coisas que hão de surgir na tua jornada. Mas quando as coisas surgirem, quando os problemas virem à tona, quando a família se levantar, quando a sociedade se levantar contra você, entenda, é porque você está no caminho certo. É porque você está no caminho certo. Mas fique firme, é preciso estar firmado, alicerçado na rocha. A rocha é Cristo, e esse alicerce, irmãos, essa fundamentação você consegue quando meditas na palavra de Deus. A Bíblia, quando lida, torna-se viva. A palavra de Deus entra dentro em você. Aquece teu coração, enche teu coração de fé. Você veste a armadura do Senhor, você veste aquilo que Deus já te deixou em Efésios capítulo 6. Toma posse daquela realidade e com aquela força você segue em frente, irmãos. É assim que se vence, é com esforço, certamente é com esforço, mas a vitória é certa, porque a vitória é uma promessa de Deus. A vitória é uma promessa de Deus para você. Mas tem que persistir. Na Bíblia temos diversos exemplos de pessoas que, porventura, não houvesse se esforçado, não teriam conseguido vencer. Esse texto, por exemplo, refere-se a João Batista. Se João Batista não houvesse
firmado os seus pés na rocha verdadeira, firmado a sua fé no Senhor, com certeza ele não teria conseguido vencer, não teria conseguido ir até as últimas consequências, mas ele foi até as últimas consequências, porque ele tinha, irmãos, ele tinha a cidadania dos céus, e ele não abriu mão da cidadania dos céus, nem mesmo em prol da manutenção da sua vida sobre a face da terra. Ele foi até as últimas consequências. Aqueles que são dos céus, que são do reino de Deus, estes vão até as últimas consequências. É a luta diária, mas é com alegria, mas é com prazer, é com satisfação, e tudo isso tem origem no Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá esta força e enche o nosso coração de gozo e de prazer. É pelo esforço, irmãos, é com muito esforço, é com luta que nós vamos continuar firme na presença do Senhor. No reino dos céus não há lugar para fracos, não existe lugar para fracos, não existe lugar para fracos. No reino dos céus existe lugar para guerreiros, para aqueles que empunham as armas, para aqueles que vão sobre as hostes, contra as hostes diabólicas, para aqueles que vão em frente, mesmo que a situação se mostre cada dia mais difícil, mas são persistentes. Aqueles que possuem o Espírito Santo dentro dos seus corações são guerreiros valentes, são persistentes, não se deixam desanimar, não se deixam abater, não se deixam derrotar, não se deixam de forma alguma tocar pelo inimigo, mas são persistentes, irmãos. Eles vão com a força do Senhor, eles seguem em frente, eles andam sobre os problemas, eles andam por caminhos que muitas vezes são difíceis, mas eles estão ali tementes ao Senhor, confiantes no Senhor e cheios do poder de Deus. Entrega a tua vida para o Todo-Poderoso, faz um compromisso com Ele, chama o Senhor para entrar no seu coração. Realmente o Senhor muda a tua vida, amado. O Senhor muda a tua vida por completo. Ele te faz uma nova criatura, te dá uma nova existência, te dá uma nova identidade, te dá uma nova realidade de vida. E junto com essa mudança total, completa do teu ser, você recebe o poder de Deus. O poder do Senhor é o Espírito Santo que há de habitar dentro do teu coração, e esse Espírito Santo é como uma força intensa, uma força que há de fazê-lo andar, uma força que não permitirá que você desista, mas é uma força que te faz persistente, que te faz andar cada dia mais firme no Senhor. Deus quer fazer isso na tua vida. Talvez você fale para mim: Pastor Elias, a minha vida está tão fraca, eu estou tão fraco. É tão comum nós ouvirmos isso, não é? Eu estou fraco, estou abatido, estou triste, estou sem forças. Pastor Elias, o que está acontecendo comigo? A resposta é uma só. A resposta para você é uma só. O reino dos céus é tomado por esforços. O reino dos céus é tomado por uma luta constante. Mas para que você tenha forças para vencer, para estar na batalha, para estar no campo de batalha, é necessário que você esteja cheio do Espírito de Deus, cheio do poder do Senhor. Mas o poder de Deus só se manifesta em vidas purificadas, lavadas, restauradas por completo pelo sangue de Cristo Jesus. E geralmente, amados, as pessoas que achegam-se a nós, reclamando que estão fracas, abatidas, tristes, sem forças para andar. Quando você conversa um pouco mais com esta pessoa, você descobre que não leem a palavra de Deus, não leem a palavra do Senhor.
Em consequência, já não ouvem a voz do Espírito Santo, já não são fortalecidas pelo Espírito Santo de Deus, já não recebem o amparo do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, aquela força que a faz andar por sobre as dificuldades, pisar sobre os espinhos sem ferir os pés, porque só com o Espírito Santo no coração, ardendo dentro da vida, isso é possível. E nós descobrimos que essas pessoas que estão abatidas, tristes, sem forças, já não leem a Bíblia. Já deixaram a palavra de Deus em segundo plano. Não pode fazer parte do reino dos céus. Não pode. Para que você faça parte do reino dos céus, é com esforço. Tem que pagar o preço de esforçar-se para encaixar-se na visão de Deus, dentro daquilo que Deus quer para a tua vida. Outro aspecto que nós vemos facilmente na vida daqueles que estão abatidos, tristes, doentes espiritualmente falando, é que não oram mais. A oração deixou de ser uma realidade diária na vida dessas pessoas. Já não conversa com o rei, tornaram-se inimigas do rei e querem fazer parte do reino de Deus. Como é que podem estar dentro do reino dos céus se são inimigas do reino? Dentro do reino dos céus não há o partido da oposição. Lembre-se disso. Dentro do reino dos céus não há o partido de oposição. Lá é somente posição. É somente um partido, e o partido é dirigido por Cristo, e esse partido, a ele devemos estar filiados. Não há lugar para oposição. E quando você não ler a Bíblia, e quando você não ora, você está criando um partido de oposição. E eu quero falar para você que sumariamente você é eliminado do rol de membros do partido de Cristo. Mas quem te elimina não é o Senhor, é a justiça de Deus. São os teus atos, as tuas ações, que faz que a justiça do Senhor te elimine do reino. Esteja atento a isso. Também é comum ouvirmos dessas pessoas que estão sem forças para andar, que não jejuam, que não testemunham, não fazem nada para o eterno, não fazem nada para o Senhor. Você não tem lugar no reino dos céus, porque o reino dos céus é para os fortes. O reino do céu é para os fortes, somente aqueles que são fortalecidos. E essa força, claro, vem do Senhor, mas para que você a receba, tu precisa estar aberto para o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que te dá a persistência. É o Espírito Santo que te dá a coragem. É o Espírito Santo que te dá condições de seguir em frente, povo dos céus. Mas tem que pagar o preço. O preço é viver em santidade, em retidão, dizendo não para o pecado, dizendo não para o diabo, dizendo não para aquilo que o diabo coloca diante de você, os pratos bonitos, as ofertas bonitas. O diabo faz dessa forma. O diabo tenta de todas as formas fazer que aqueles que são soldados do Senhor venham abandonar o exército do rei. E muitos, infelizmente, são levados pelas aparências, levados pelo engano, e deixam de andar nas fileiras do Senhor. Deixam de andar nas fileiras do Senhor. Amados, só é possível vencer o mundo. Só é possível vencer a oposição deste mundo. Só é possível vencer a oposição do diabo. Só é possível vencer o demônio quando você está de bem com o Senhor. Quando você está de bem com Deus. Quando você vive em unidade com o Senhor. Mas não ache que tudo é um mar de rosas. Não fique por aí pensando que tudo é um mar de rosas, porque na verdade não o é. O Senhor já te avisa de forma clara que nessa terra seria assim, complicada, difícil, mas que precisaríamos vencer essa terra, continuarmos firmes, animados, conscientes que é possível vencer a Satanás. É o esforço. Você precisa esforçar-se. Você precisa fazer por onde? O reino dos céus se consegue, se alcança por esforço. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele.
Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade do Senhor para a minha vida, é a verdade do Senhor para a tua vida. E se você for um crente, entre aspas, molenga, aquele molengão, Elisa Oliveira, eu sou mole, eu não tenho coragem, eu sou covarde, eu sou isso, tenho medo, eu tenho vergonha de propagar o evangelho, eu tenho vergonha de falar do amor de Cristo Jesus, eu tenho vergonha de falar que sou servo do Senhor, eu não carrego a Bíblia, a minha Bíblia anda dentro de uma bolsa, escondidinha, eu não coloco um adesivo no meu carro dizendo que sou servo do Senhor porque eu me envergonho disso, na empresa na qual eu estou, ninguém faz a menor ideia que sou servo de Deus, que sou crente, porque eu procuro disfarçar isso. Onde quer que eu vá, ninguém sabe, ninguém imagina que eu sirvo a Jesus. Na verdade, amados, o grande engano está dentro do teu próprio coração, porque você deixou de servir a Jesus, há muito tempo atrás. Você com certeza já não faz parte do reino dos céus, porque você abandonou os princípios de fé, você já não paga o preço, você já não vive Cristo, você já não procura fazer aquilo que Deus quer, você abandonou a graça do Senhor e anda a seu próprio entendimento. Esteja atento a esta verdade, irmãos. Para que sejamos participantes do reino dos céus, não podemos abrir mão jamais da alegria que deve emanar do nosso seio e contagiar o próximo, de sermos seguidores do Senhor, de sermos comprados pelo Senhor e fazermos a vontade dele. E se essa alegria não está dentro do teu coração, se essa alegria não está dentro da tua vida, e se você não tem prazer em falar por aí que é servo do Eterno, certamente alguma coisa errada está acontecendo na tua vida e Cristo Jesus já não faz parte da tua vida. Cristo Jesus já não está dentro do teu coração. O Espírito Santo de Deus já retirou-se da tua existência. E você já perdeu a luta, já perdeu a batalha para o inimigo, e a vergonha que você tem te faz amigo do inimigo, porque aqueles que se envergonham do Senhor, aqueles que se envergonham de Deus, estes não andam com o Senhor, não são servos de Deus, não vivem unidade com Ele. Esteja atento, amados. A palavra de Deus é muito clara, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Esta é a verdade para você. É preciso fazer por onde. Mas aqueles que estão dentro do reino dos céus também não se calam. Aqueles que estão dentro do reino dos céus, esses vão até as últimas consequências, porque esses amam o Senhor, e aqueles que amam a Deus, aqueles que amam ao Todo-Poderoso, não medem consequências, não medem as consequências de servi-lo, vão até as últimas consequências, se possível, dão a própria vida, para que o Senhor seja honrado e seja glorificado. Esta é a verdade de Deus na vida do servo do Senhor. Essa é a verdade do Senhor que deve existir dentro de nossos corações. Como participantes do reino dos céus, devemos viver aquilo que é comum à nossa pátria. Eu preciso ser patriota. É necessário que haja um civismo dentro do meu coração que leva-me a hastear a bandeira do Senhor. Não só na minha casa, mas também sobre a minha vida. Preciso vestir a camisa com as cores da pátria celestial. Preciso ter ardor, alegria em falar para o próximo de como a pátria na qual eu vivo é próspera, é maravilhosa, é extraordinária. E quando nós falamos dessas coisas extraordinárias de Deus, vamos levar as pessoas a desejarem também fazer parte da pátria celestial. Mas, amados, isto só é possível quando o coração da gente arde com a presença do Espírito Santo de Deus. E aqueles que tomaram por esforço o reino dos céus, com certeza, têm dentro dos seus corações o Espírito Santo, que queima, que arde intensamente. Analisa a tua vida, veja o que domina o teu ser, veja o que dirige a tua vida, veja o que te faz ter prazer, vê o que é que te dá alegria.
Se não são as coisas do Senhor, porém são as coisas deste mundo, é preciso que você volte o quanto antes para a presença do Senhor. Peça-lhe perdão, confesse os teus pecados e peça para que o Senhor venha te purificar e venha permitir que você passe pela porta, a porta de entrada do reino dos céus. E a porta de entrada do reino dos céus é Cristo Jesus. E só passa por Cristo quem tem a mesma essência, os mesmos princípios, os mesmos objetivos. Lembre-se disso. Impossível passar um estrangeiro pela porta que é Cristo Jesus. Mas passa apenas aqueles que foram comprados. E aqueles que foram comprados foram feitos em filhos de Deus e, consequentemente, cidadãos do reino dos céus. Entenda isso. Compreenda esta verdade e permita que o Senhor venha tomá-lo por completo. Mas lembre-se, será uma luta diária, uma luta diária. O soldado está sempre pronto para a batalha, o soldado está sempre atento, ele está sempre atento. Assim precisa ser a tua vida. É necessário que tu estejas continuamente atento, porque as batalhas, porque as dificuldades, os problemas virão. Mas quando você se esforça, quando você mantém-se firme, a vitória também virá, porque a vitória virá através de Cristo Jesus. E o Senhor tem prazer em te dar essa vitória. Mas busque, irmãos, busque na fonte certa. Faça como João Batista. João Batista não abandonou os princípios do Senhor, mesmo em meio às dificuldades, em meio às provações, mesmo no momento em que ele precisava negar ao Senhor para continuar vivo, mas ele foi fiel a Jesus Cristo até as últimas consequências. É o esforço que o Senhor exige de cada um de nós. Esforça-te, portanto, para conseguir adentrar ao reino dos céus. Deixe o pecado, lute contra o pecado e abrace aquilo que é de Deus e seja movido, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E certamente farás parte do reino dos céus. Seremos cidadãos da mesma pátria. Seja cidadão do reino dos céus. Que esta palavra venha despertar você, para que você tenha forças para lutar contra o mal, contra Satanás, vencer as batalhas e tornar-se servo do Senhor, filho de Deus. Amém? Que a paz de Cristo, que a graça do Senhor, que o grande cuidado de Deus esteja sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Esta é a missão cristã Vivos, edificando vidas para Cristo. Acesse nosso site vivos.com.br. Em nosso site você será edificado e direcionado para o reino dos céus. Um abraço do teu irmão, o pastor Elias de Oliveira.